A Prinsky Meditações apresenta o áudio de uma palestra de Joel S. Goldsmith. O propósito da meditação. Para começar, o mundo acredita, e a maioria das religiões ensina, que Deus é um grande poder, e se ao menos uma pessoa puder entrar em contato com esse Deus, ele vencerá seus pecados, doenças, faltas, limitações e todos os seus problemas. Uma vez que você acredite nisso, estará tão distante de alcançar a experiência que estará irremediavelmente perdido. A única possibilidade que você teria de superar este obstáculo é que sua própria busca básica por Deus, no final, lhe permitisse atingir a experiência, não por causa do ensinamento que você está seguindo, mas a despeito dele. Quanto mais você procurar chegar a um tal Deus, tão mais longe estará Deus. Não há Deus que supere os erros do mundo. Se houvesse, em todos esses milhares de anos, ele teria sido descoberto e as aflições do mundo acabariam. Então você deve começar com a percepção de que você não está indo a Deus por um poder divino. Você vai a Deus para comungar com Ele, para experimentar, para sentir, para falar com Deus, e para ouvi-lo, mas não por um poder de fazer as coisas por você. Qualquer pensamento de poder que entre em sua consciência separará você de Deus. Todas as religiões ensinam que Deus recompensa e que Deus castiga, e enquanto estiver sob essa crença, você não encontrará harmonia, porque você tentará ser bom para que Deus o recompense, e vai se esforçar para desistir de todos os seus erros para não ser punido. Todos esses esforços só atestam a profundidade de sua escuridão. Deus não tem interesse em sua bondade e não a recompensará, e Deus não tem interesse em seus pecados e não os punirá. Existe alguma recompensa pelo bem? Existe algum castigo pelo pecado? Claro que existe. Mas é você quem aciona as recompensas e as punições, no entanto, não da maneira como foi ensinado. O que põe em movimento as recompensas e as punições é o tipo de semeadura que você faz. Se você semeia para o Espírito, você põe em movimento sua liberdade e sua libertação do mundo. Mas se você semeia na carne, você colhe corrupção. Semear no Espírito significa reconhecer o Espírito como a fonte e a causa de tudo que existe, reconhecendo o Espírito como a atividade da graça divina, reconhecendo o Espírito como a presença, substância, poder, lei, e a atividade do ser. Esse algo reconhece-o em todos os teus caminhos. Provérbios 3 e 6. Reconheça o Espírito em todos os seus caminhos, reconheça que o Espírito é a fonte de tudo. Então você descobrirá que não demorará muito até que esse reconhecimento dissolva seus pecados, falsos apetites, medos, dúvidas, ganâncias, luxúrias e ambições loucas. No momento em que você tenta dissolver essas coisas, você está na psicologia, e psicologia não pode resolver, porque não pode torná-lo diferente do que você é. Seja qual for a sua natureza, é isso que você permanecerá, até que algo que cause uma mudança entre na sua consciência. Tem que ser algo de dentro de você, que transcende seu pequeno eu e realiza a cura, mas isso não acontecerá, enquanto você estiver dizendo, oh, meu Deus, por favor, salve essa pessoa. Nada dessa natureza fará isso. Seja qual for o fruto que vem, não vem por causa de todas as declarações que estão nos livros. Se as declarações curassem, todos que lessem essas declarações poderiam ser curados. O fruto vem porque os princípios nesses livros, se forem estudados, praticados e seguidos, levarão à experiência de Deus, e então, quando a experiência vier, é essa experiência que faz o trabalho. Você não pode alcançar Deus através de sua mente. Foi tentado em todos os ensinamentos religiosos, filosóficos e metafísicos do mundo. Uma vez que você começa a perceber essa verdade, você estará a meio caminho de casa. Você deve trazer sua mente para um lugar de quietude, onde a mente é transcendida, e sua faculdade da alma recebe a experiência. Todos no mundo têm uma faculdade da alma,
Porque Deus incorporou em nós a natureza do seu próprio ser e, portanto, temos dentro de nós o que nos capacita a conhecer a Deus diretamente. As pessoas cujas experiências são contadas na Bíblia não conheciam a diferença entre alma e mente, elas não conheciam a diferença entre o espírito e o intelecto, exceto alguns. Um desses poucos foi Paulo, que disse, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, segundo Coríntios 3:6. O místico que escreveu A Nuvem do Desconhecimento sabia que você deve ter discernimento, e não conhecimento. Ele sabia que ninguém pode alcançar Deus através do conhecimento. Deus só pode ser alcançado quando essa altitude de consciência que este místico descreveu como não saber é alcançada, e que não saber não significa ignorância. Significa um estado de consciência em que a mente está em repouso e a faculdade da alma pode receber as coisas de Deus. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:14. O homem natural, que tem inclinação carnal, não está sujeito à lei de Deus. Romanos 8:7. E o homem natural atua através de sua mente. Apenas através de sua mente. De que outra forma o homem natural poderia funcionar? Mesmo as coisas que ele faz com seu corpo são feitas porque ele está operando através de sua mente. Ele não pode viver sem sua mente, ele não pode mover seu corpo sem sua mente, ele não pode amar sem sua mente. Nada pode um homem fazer neste mundo sem sua mente, mas com sua mente, ele não pode alcançar Deus. Se você captou algum vislumbre da natureza de Deus, você saberá o suficiente para parar de tentar alcançar Deus, e você vai relaxar e deixar Deus chegar até você. O Filho do Homem vem a uma hora quando não pensais. Lucas 12:40. No momento em que você não está pensando, que está em repouso, não quando sua mente está morta, não quando está inconsciente, mas quando você não está pensando e você está receptivo e responsivo, sua faculdade da alma se une a Deus. Essa é a união que tem sido chamada de casamento com Deus. É aquele momento em que você está tão quieto que a sua alma, que é a individualização de Deus, chega ao despertar, não que desperte. Não, não, não. Não desperta. Você desperta para isto. O Espírito de Deus em você está em plena floração o tempo todo. Parece despertar, mas é você que está despertando para ele, mas não através da mente. Só uma mente quieta encontra Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Sente-se, feche os olhos, relaxe, e comece a observar o ritmo natural de sua respiração. Não procure mudar e nem forçar nada, apenas observe. Diga a si mesmo, como estou respirando agora? E observe. Pensamentos intrusos vão surgir. Não lute contra eles. Diga a si mesmo, o que minha mente está pensando agora, e observe. A observação de sua respiração colocará você em contato com suas emoções, além de harmonizar a relação entre corpo e mente. Observe as emoções que surgem. Diga a si mesmo, o que estou sentindo agora? E observe. O que quer que aconteça, apenas observe. Com a prática e tempo você começará a entrar naquele silêncio interior que o colocará em harmonia com o Ser Supremo dentro de você. Desfrute desse silêncio e fique aquieto. Nessa quietude você saberá que eu sou Deus. Comece essa prática com 5 minutos por dia, e aos poucos vai aumentando o tempo para 10 ou 15 minutos, e sempre que tiver um tempo, seja no trabalho, no ônibus, ou em qualquer lugar, pare e observe sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo. Essa prática vai aos poucos limpando sua mente e libertando-o do estresse do dia a dia. Sempre que possível, pare e observe como você está respirando. À medida que sua mente se aquieta, procure sentir a presença de Cristo dentro de você. Este é o grande segredo do caminho infinito.
Manter-se a calma interior em qualquer situação e em contato com seu eu interior, este é o propósito da meditação. A meditação é o segredo de todo esse trabalho. Se você se sair bem, ao aprender a visão do caminho infinito, descobrirá que a meditação é responsável por, pelo menos, 90% desse sucesso. Descobrirá que a meditação não é só aquilo que abre a consciência, mas é, basicamente, o meio de trazer o Cristo à manifestação. Muitas pessoas têm medo da meditação, porque ela está intimamente ligada ao Oriente. No Ocidente, em nosso mundo ocidental, não existe essa prática, a não ser entre os quakers. É claro que eles praticaram a meditação desde o início de sua organização. Mas, com exceção deles e dos vários grupos orientais, a meditação é praticamente desconhecida no mundo ocidental. No entanto, a meditação é o seu ponto de contato com a divindade. O reino de Deus está dentro de você e é dentro de você mesmo, que você deve encontrar Deus. Porque, apesar de você poder ser conduzido de volta ao reino interior por meio de professores, de ensinamentos ou mesmo de livros, estes servem só a um propósito, à medida que conduzem você de volta às profundezas de seu próprio ser, e é lá que você deve encontrar Deus, através da meditação. As organizações desempenham um papel importante no mundo, mas esse papel deveria ser o de proporcionar um professor ou um livro que ajudasse os estudantes a encontrar o reino de Deus dentro do seu próprio ser. Além de professores e alunos, as organizações podem também prover um lugar onde os estudantes possam ir para a meditação e a comunhão, enquanto estão no estágio intermediário, enquanto estão buscando Deus, enquanto estão buscando o reino. No meu modo de ver, não há nenhuma razão pela qual algumas organizações religiosas não devessem existir para sempre. Não vejo nenhuma razão, em nossa época, pela qual elas devessem terminar. Mas digo que o seu propósito, no primeiro estágio de nossa busca por Deus, é nos prover com livros, professores, ensinamentos, serviços ou o que quer que precisemos e que nos ajudará a encontrar o reino de Deus. O papel de uma igreja ou de uma organização é de nos conduzir ao reino de Deus. Quando ela tiver revelado Deus para nós, terá servido a seu propósito e deveríamos estar livres para continuar nosso caminho, dentro ou fora da igreja, como escolhermos. O trabalho do caminho infinito é revelar o reino de Deus dentro do seu próprio ser. Nunca encontrei alguém que tenha alcançado a plenitude da percepção de Deus, mas, pouco a pouco, estamos fazendo progressos maiores, ano após ano. Por esta razão, então, é certo para mim contar e partilhar com vocês todas essas coisas sobre a verdade, como estou fazendo. Mas, se eu não ajudar vocês a atingir a capacidade de meditar, vocês não chegarão ao estágio final para encontrar Deus frente a frente. E isso é o que você deve fazer. Você tem de achar Deus. Você tem de encontrar Deus frente a frente. Portanto, não praticamos a meditação apenas com o propósito de sentar em silêncio ou apenas com o propósito de conseguir uma atenção firme e aguda naquilo que chamamos de Deus. Nossa meditação existe com o propósito de encontrar uma tranquilidade interior, a fim de que a presença e o poder de Deus possam se manifestarem ou como nossa consciência individual, possibilitando-nos viver nossa vida como Paulo vivia a sua, e eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo quem vive em mim. Através da meditação, você encontrará a presença e o poder de Cristo e ele viverá a sua experiência. Lembre-se disto, não é sábio gastar tempo demais na meditação, não é sábio ficar sentado por 1 hora ou 2. Isso pode embotar mais a percepção do que aguçá-la. Pode nos tornar 1 hora, antes de atingirmos uma tranquilidade ou quietude, mas, quando isso acontecer e sentirmos esse silêncio, então, levantemo-nos e terminemos a meditação. Geralmente, seremos capazes de nos encontrar nessa tranquilidade e nessa quietude em 2, em 3 ou em 4 minutos. Às vezes, pode levar 10 ou 15 minutos, se a pressão exterior for muito forte.
Mas, no fim de 10 ou 15 minutos, deveríamos ter alcançado um sentido de paz interior. Então, depois de levar 1 minuto ou 2 para deixar esta presença se manifestar ou se anunciar, deveríamos nos ocupar com nossos negócios. Em outras palavras, a meditação não é um fim em si mesmo. É um meio para um fim. É simplesmente um veículo através do qual atingimos uma percepção da presença de Deus. Há algumas pessoas que usam a meditação como um fim em si mesmas. Tudo o que elas querem fazer é sentar-se por 1, 2 ou 3 horas em silêncio. Não faça isso. Use a meditação como um meio para um fim, como um meio para ficar quieto, por um momento, para sentir a presença de Deus, e isso é tudo. Se você tem um problema, quer seja seu ou de um paciente, não leve o problema com você para a meditação. Quando você dá um tratamento, o propósito de seu tratamento é o de se lembrar da verdade do ser, e assim elevar-se para um estado de receptividade, para um grau de consciência, no qual você pode ficar tranquilo e deixar que a mente, que estava em Jesus Cristo, esteja em você também. Quando você tiver o sinal de que tocou essa mente ou de que essa mente o tocou, quando você ouvir esse efeito resposta dizer a você, tudo bem, ou está feito, ou eu estou aqui, quando você sentir que um peso caiu de seus ombros, ou quando tiver uma sensação de leveza interior, esta é a prova de que ele está com você. Este é aquele que desempenha aquilo que é dado a você fazer, essa presença gentil, esse Cristo interior, esse Espírito de Deus. Uma vez sentido esse clique, é como se você o tivesse libertado, então, como uma transmissão de rádio, ele sai e cobre todo o mundo, a fim de que o que quer que tenha de ser alcançado por você seja alcançado por esse Espírito, que foi contatado ou compreendido. Como se você tivesse pressionado um manipulador de telégrafo aqui, e no mesmo instante, a mensagem fosse recebida do outro lado, em Nova York, Londres ou Paris. No momento em que você toca esta chave interior, esse ser interior, ele espalha-se por todo o mundo para aperfeiçoar e desempenhar aquilo que é necessário para o cumprimento da sua demonstração. Se for necessário fazer um contato com alguém na Ásia, a fim de trazê-lo até você, ele o fará. Se for necessário fazer um contato com algum vizinho, se você precisar de um professor ou de um livro, se for para proteger você do perigo ou abrir caminho para você quando você estiver dirigindo, ele fará todas essas coisas. O Cristo não é uma atividade mental. Ele não pode ser induzido por qualquer tipo de truque mental. É inútil tentar expressá-lo com pensamentos, os pensamentos não fazem isso. O pensamento não é um poder, pensamentos bons não são poder, e pensamentos maus, pensamentos que praticam o mal, pensamentos errôneos não são poder. Eles não machucarão ninguém a não ser o indivíduo que lhes dá poder. Não se trate por qualquer coisa. O único tratamento que é verdadeiro é um tratamento que conduz seu pensamento à percepção de Deus como onipresente e resulta no sentimento da presença. Seu tratamento nunca é contra o reumatismo, seu tratamento nunca é contra o ressentimento, a desonestidade ou a injustiça. Se você tratar arduamente essas qualidades, é provável que você as procrie. Quanto mais uma pessoa se trata contra a inveja, a desonestidade e outras características indesejáveis, mais delas irá encontrar. Quando você se tratar, trate-se pela presença de Deus, por uma percepção da presença de Deus como seu ser individual. E quando você se tiver tratado, seja paciente por um tempo e deixe esse sentimento vir. Os pensamentos maus do mundo não são um poder. O mal não é um poder. O pecado, de qualquer forma, não é um poder, ele não é uma presença, e o reconhecimento disso por você é o instrumento de cura. Quando dizemos que a doença é uma ilusão, não significa que a ilusão está lá fora, no tempo e no espaço, e que você, como prático ou metafísico, está sendo chamado para destruí-la. Não há nenhuma ilusão lá fora. A ilusão está na mente do crente, e esse é o único lugar onde ela precisa ser destruída.
Você nunca remove o desenvolvimento de alguém, não há nada a ser removido. Isso é uma crença e o reconhecimento da verdade de que ela existe só como uma crença ou uma ilusão é um instrumento de cura. Não saia de seu próprio ser para curar alguém. Não há nada errado com o paciente. Você está alimentando uma crença falsa em relação a ele. Corrija isso em seu próprio pensamento. Esse mal, então, esse pensamento errado, não é um poder, ele existe só como um sentido falso e o reconhecimento dele como tal é um instrumento de cura. Não saber muitas verdades sobre ele, saber que ele é uma mentira, que não existe na mente ou que não é verdadeiro. Há só uma coisa que é necessário saber no trabalho de cura, é a não existência, como entidade ou poder, de qualquer forma de erro. Do mesmo modo, um pensamento bom não é poder. Se um pensamento bom fosse poder, eu não imagino que qualquer um de nós, quando criança, perderia os pais, e tenho a certeza de que os pais nunca perderiam um filho, porque tudo o que eles teriam de fazer seria ter pensamentos bons suficientes para terminar com todo este absurdo de pecado, doença e confinamento. Pergunte a si mesmo, e esse pensamento é verdadeiro? Para quem vem esse pensamento? Qual a fonte desse pensamento? Dessa forma você está observando seus pensamentos e não se identificando com eles. Ter bons pensamentos, no entanto, não fará isso. Os pensamentos bons e a verdade são totalmente diferentes. A verdade não é um pensamento, não é uma afirmação. A verdade é um estado de consciência. É um estado de percepção, é o entendimento do não poder daquilo que aparece como pensamentos bons e como pensamentos maus. É como um toque do Cristo. Isto é a verdade. A verdade e o Cristo são sinônimos. Portanto, a verdade não é algo que você possa ler num livro. A verdade não é algo que você possa ouvir com os seus ouvidos. A verdade é o Cristo. E o Cristo é essa percepção interior, essa consciência interior. Portanto, quando você tiver essa consciência do Cristo, você não terá simplesmente pensamentos bons, você terá o poder da mente que estava em Jesus Cristo, sem quaisquer pensamentos. Se Ele enviar um pensamento para você, muito bem, mas lembre-se que será Ele, o Cristo, que realizará qualquer bem, e não o pensamento. Lembre-se, mesmo que venha um bom pensamento em sua mente, ele não veio por si mesmo e não é ele quem realiza as obras. Ele é só um instrumento através do qual Cristo realiza as obras. Nada é realizado por si mesmo. Tudo é um instrumento através do qual Cristo realiza todas as coisas. Mesmo a meditação por si mesma não realiza nada. É Cristo que por meio da meditação se manifesta e realiza as obras. Todas as coisas são realizadas pelo poder único, Cristo, portanto, entregue-se a Ele. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus Cristo. É tão essencial perceber que pensamentos bons não são poder, quanto perceber que pensamentos maus não são poder. Então, você nunca dependerá do pensamento ou terá medo dele. Agora, vejamos como isso funciona na prática. Suponhamos que bateram em você, você ficou inconsciente, não pode pensar, e consequentemente, não pode alcançar o seu prático. Você não tem esperança nesse caso? Não, se você estiver vivendo, movendo-se e tendo seu ser em Deus, descobrirá que mesmo se ficar inconsciente não fará nenhuma diferença. Este poder de Deus, com ou sem um pensamento, é a sua proteção. Nunca esqueça isso. Se você se tornar dependente de um pensamento, está se tornando dependente de um efeito. Poderia haver um pensamento se não houvesse nenhuma mente? Você está dependendo da mente ou do pensamento? A mente é que é a onipresença, e não o pensamento. Aprenda a confiar na verdade, e eu já sou. Nada pode impedi-lo. Isso não é um pensamento, e isso é a verdade.
Se vivermos com a verdade o tempo suficiente, ela se torna um estado de consciência constante. Se praticarmos e procurarmos viver sempre alertas e vigilantes, jamais seremos dominados pelos pensamentos indesejáveis que vêm à nossa mente, ou seja, pelo nosso ego. Este é o propósito da meditação. Fim do áudio da palestra de Joel S. Goldsmith. O propósito da meditação.